Quando a gente fala de uma estrutura onipresente, onipresente em aspecto factral, ou seja, em todas as escalas de dimensões, a gente começa a pensar algo assim molecular, né? Qual característica molecular teria a fáscia na sua menor estrutura? E agora, ficou muito claro agora com as pesquisas que saíram sobre a estrutura da água dentro do nosso corpo, a gente pode falar que a única molécula capaz de penetrar dentro do impenetrável. Então, algo que poderia estar onipresente, como é a descrição de fáscia atual, a gente pode falar que essa descrição de fáscia onipresente molecular, ela está relacionada com uma molécula, e essa molécula é a água, né? Então, a água, ela é uma partícula tão pequena, as moléculas de água elas são tão pequenas que elas são possíveis dentro do corpo humano de penetrar ali. Então, fisicamente, o menor estado que a gente pode definir a fáscia, ela seria a estrutura de água. Mas a água da fáscia não tá só no transporte de líquido, quando a gente vê assim. Se você olhar, todas as proteínas dentro do nosso corpo, elas são polímeros, e esses polímeros, eles são polímeros de condensação, ou seja, eles têm água na sua composição, porque quando eles sofrem o processo de polimerização, é quando eles perdem água dentro da sua estrutura, dentro da sua cadeia. Então, quando a gente fala de fáscia, né, dentro da sua microestrutura, a gente está falando de polímeros, né? E um polímero que forma assim, um DNA, a partir do polímero vai formar tudo. O polímero seria as cadeias moleculares, são as formas moleculares que vão se organizando ali para formar um nucleotídeo, para formar uma proteína, que vai evoluir para um processo de formação de RNA. Todos os processos dentro do nosso corpo, eles dependem de água. Então, quando a gente olha a água no nosso corpo, ela parece 2/3. Mas quando a gente olha ela em nível molecular, ela representa realmente 99% das moléculas do nosso corpo, ou seja, porque todas as moléculas do nosso corpo, todas as proteínas que vão ser formadas no nosso corpo, todos os processos do nosso corpo, elas demandam água, porque a gente é um polímero de condensação. Então, quando você olha para um tecido morto, se você focar num tecido morto, num cadáver, que é o objeto de estudo hoje da medicina, nós vamos ver um tecido seco, desidratado, né? Então, quando você olha o tecido conjuntivo naquela estrutura, ela tem uma estrutura. E é isso que embasou nossos estudos até hoje. Porém, quando você pega a face e tenta olhar em vivo, tenta olhar essa estrutura em vivo, você vê algo na microscopia eletrônica que você não consegue definir a fáscia. Água, então a menor partícula da fáscia seria a água, né? Então, água, né? Bebeu, virou fáscia. Não é brincadeira, não é mito, porque na verdade é a água mudando de nome. É a água aqui, a H2O que nós estamos bebendo, que a gente conhece na superfície terrestre, essa água a gente está tomando, mas dentro do corpo, automaticamente, a gente já viu no vídeo anterior, que ela se tornou em condições plasmáticas, né? Então ela está em outras condições. Então ela é a água mudando de nome dentro do nosso corpo. É a água saindo lá como objeto de excreção, é a água saindo, movimentando as células. Então, a única molécula então, que está presente em todos os processos, que está onipresente, que consegue então penetrar onde a gente acha que ela não está, onde a água não está, ela está em seu processo de formação das proteínas. Então, então ela está no processo de formação das proteínas, então a gente pode falar que a água é 99% do nosso corpo. E fáscia é os 99% do nosso corpo, né, em volume,